Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula falando sobre o TCC sem sofrência. O interessante é que o assunto de hoje talvez poderia ter sido a primeira aula, talvez a primeira dica que eu deveria ter feito. Mas se você olhar as videoaulas, as primeiras, né, a 1, 2 e 3, e algumas posteriormente, eu sempre falo isso, eu sempre mencionei isso, que o orientador é metade do seu sucesso, ok? Então vamos ter uma dicasinha hoje super rápida, vamos trabalhar bem de forma simplista, objetivo, mas de uma forma muito importante. Algumas dicas. Como é que eu vou escolher então o meu melhor orientador? Porque se eu escolho um orientador errado, eu vou ter dificuldades, ok? Então vamos lá então. A gente vai trabalhando um pouquinho agora com os assuntos. O que é importante entender? A gente tem que, nesse momento, é uma videoaula que vai ficar um pouco diferente para o aluno que tem aulas presenciais e também para o aluno que, de repente, ele estuda pela modalidade de ensino à distância, ok? EAD, né? O que é importante entendermos é que, inevitavelmente, seja na modalidade presencial, seja na modalidade EAD, a sua escolha vai interferir, sim, muito, mas muito, no bom ou não andamento do seu TCC, ok? Então vamos lá, vamos pegando outras dicas aqui agora, vamos dar uma olhada da seguinte forma. O aluno presencial, ele normalmente, tá? O que acontece? Ele normalmente tem um contato com o professor ao longo do sua vida escolar, sua vida acadêmica. Então é muito mais fácil para esse aluno chegar e dizer, fulano de tal é bacana, Beltrano é legal, mas é importante uma coisa, não confunda amizade, boa pessoa com orientação de TCC, não é legal? Porque eu penso o seguinte, eu posso ter uma relação bastante interessante com o meu aluno, a gente pode ter uma relação de empatia entre as partes, mas, de repente, se eu não tiver vontade, se eu não tiver interesse ou se eu não tiver competência, de nada vai adiantar a minha amizade, ok? Eu gosto muito de brincar que não se confunde amizade com TCC, da mesma forma que não se confunde amizade com dinheiro, ok? Então pensa da seguinte forma, antes de definir o orientador, tente fazer um exercício de você, de repente, sair um pouco fora daquela opção, eu gosto de fulano, que fulano de tal é bacana, ele é gente boa, ele é legal. Mas como é que eu vou escolher? E para mim, que eu sou da EAD é pior ainda, digamos assim, né? A gente tem o avatar do professor, você tem algumas videoaulas, você tem algumas interações que podem acontecer por mensagem, por e-mail, mas você não tem aquele contato real com o professor, você não conversa com ele, ok? Então, é complicado. Como é que eu vou definir, então, para um aluno que está estudando na modalidade EAD, qual é a melhor professor, qual que é a melhor pessoa a orientar o meu TCC? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, primeira coisa, eu tenho que ver se esse cara, ou se essa professora, né, de fato tem uma experiência acadêmica e tem, de repente, uma capacidade pedagógica de orientar TCC. Que uma coisa que é interessante, muitos de vocês vão perceber isso, tem professores que são fantásticos em sala de aula, mas tem professor que não tem aquela, vamos falar assim, não é aquele cara chato, não tem um crivo para poder fazer um TCC. Eu já tive algumas situações que, por exemplo, é comum eu ver o professor, às vezes, ter dúvidas no aspecto metodológico de um trabalho. Tá? Então, você tem que olhar isso. Seja o aluno da EAD, né, ensino à distância, ou seja o aluno da modalidade presencial, você tem que buscar saber isso aqui. E o que significa isso? Se o professor tem dificuldade em orientar TCC, ele não sabe escrever, não? Não, gente, não tem nada a ver. Tem professores que têm teses de doutorado, tem professores que tem mestrado, tá tudo lá. Gente, se o cara chegou ao ponto dele ser professor, com certeza ele sabe redigir. O grande problema
é que nós temos algumas situações, algumas condições que devem ser levadas em consideração. Às vezes o professor não tem nem tempo. E tempo é uma variável muito importante para o TCC. Extremamente importante. Ok? Então a gente tem que pensar nessa forma. Ele tem tempo? Ele tem interesse no tema? São algumas perguntas que eu tenho que saber. Ele tem, de repente, experiência em orientar esse tipo de trabalho? Como é que eu vou saber isso aí, Leandro? Boa pergunta. Vamos lá então, que aí vem aquela situação. Como é que eu devo escolher então o meu orientador? Primeira coisa, gente, entra no Google agora, você que está na dúvida. Se você não tem acesso ao mini currículo desse professor, apesar que o mini currículo não fala muito, ele só dá uma questão mais genérica, entra na plataforma Lattes, Lattes, busque de currículo. Coloca o nome total do professor que você gostaria que fosse seu orientador. Dá uma checada no background de experiência dele. Por exemplo, algumas perguntas que eu buscaria em termos de resposta. Primeiro, quanto tempo que esse cara já orienta? Há quantos anos? Desde quando esse cara está orientando? 2, tem como você ver até a quantidade de orientações. Ele orientou um TCC? Orientou mais de 20, por exemplo? Ele tem participação de bancas de TCC? Pode parecer uma coisa muito boba, mas não é. Mas normalmente o professor que já participa em bancas de TCC, o crivo dele de correção e de orientação é superior do que o professor só orienta e não participa de bancas. Mas por que isso? Porque ele sabe o que a banca cobra. Ele sabe como vocês serão cobrados. Ele sabe como que a banca vai ler o seu trabalho, ok? Outra coisa, esse professor ele tem publicações, ou seja, ele participa, ele escreve artigos para revista, artigos para congressos, ou é um professor que só formou e parou ali meio no tempo. Significa que possivelmente ele não tem tempo, né? Pode ser uma coisa dessa, além de não ter interesse, talvez não tenha tempo. E uma questão que é importante também, ele participa de congressos como participante, ou seja, de repente o cara que está publicando, ou ele é parecerista, ou ele é presidente de um comitê científico, ele faz parte de um conselho editorial. Isso tudo não quer dizer que você vai ter uma vida 100% sem sofrência com o seu orientador, porque no final das contas tudo é uma relação entre você e o seu orientador. Se o seu orientador começar a cobrar muito de você e você não der uma resposta, as coisas podem azedar. Mas essas perguntas a serem respondidas podem pelo menos determinar que em termos de aspectos acadêmicos, pedagógicos e científicos, esse professor ele tem experiência. Ok? O que é importante? Depois que eu faço isso, escolhi, eu quero fulano de tal, quero Beltrano. É importantíssimo você formalizar. Todas as universidades, faculdades têm o que chamam de termo de aceite de orientação. Troca-se o nome, barema, aquela questão toda, mas é um papel onde o professor assina dizendo que eu aceito ser seu orientador, ok? É como se ele estivesse batendo carimbo que vai te orientar. E a partir do momento que ele assinou, ele tem de fato se orientar, ok? E não se esqueça, gente, é muito importante, nesse meio tempo, manter uma boa relação entre você e seu orientador. Tem dúvidas? Pergunte. Ele tirou uma notinha de você, tirou uma nota, pergunta por que ele tirou. Não entendeu? Pergunta por que você está de repente com essa nota mais baixa, tá? É importantíssimo que você entenda os motivos pelos quais você está aí de repente perdendo uma nota ou não está tirando a nota 10, tá bom? Pensou nisso? Acesse o meu canal, está aí no Facebook, volta lá atrás, tem dúvida, e tem um TCC sem sofrência, porque é isso que a gente quer. A gente quer, no final das contas, que você faça um TCC bem bacana, vai para a banca, todo mundo seja aprovado, e você continua a publicar, porque o Brasil precisa urgentemente de mais publicações científicas. Um grande abraço e até a próxima videoaula.